hoje lembrei-me deste tema, não só hoje, porque eu costumo acordar muito cedo. E não sei para vocês o que é cedo, para mim é 4, 5 da manhã, por aí. E houve um dia, há uns meses atrás, que eu acordei com uma frase na cabeça, logo assim, mal acordei. E eu, Deus, o que é isto? O que é que isto significa? E a frase não era esta, não era assim. Era, vem ao de cima o pior de nós. E, de facto, às vezes há momentos da vida, não é? Que nós também temos essa consciência, que podemos ter um pouco melhores. E eu lembrei-me, então eu vou falar sobre o contrário. Vem ao de cima o melhor de nós, não é? Precisamos disso ou não? Precisamos. Eu gosto de criar imagens, imagens que podem ser uma referência para nos lembrarmos de algum tema. Então, quando eu penso, vem ao de cima o pior de nós, sabem aquela ideia dos ovos, quando pomos os ovos para saberem se eles estão estragados, não é? Os que vêm ao de cima são quais? Os estragados, não é? E quem ferve leite, isto é outra imagem, quem ferve leite, o que é que acontece quando o leite sobe, não é? Vem ao de cima, aquilo espalha tudo à volta, não é? E eu, assim, na minha mente, eu, Deus, porquê é que tu me estás a dar esta imagem, não me arranjas outra imagem mais interessante? Mas é isso, vem ao de cima, como se fosse o leite, assim, vem e transborda o bem por todas as pessoas que estão à nossa volta, não é? Isso era fantástico, não é? Se o bem fosse espalhado, derramado, assim como essa imagem do leite suja o fogão todo, vem para o chão, estão a ver? E se pusermos no micro-ondas, então aquilo ainda... Pronto, essas imagens são importantes para nós nos lembrarmos do tema. Vem ao de cima o melhor de nós. Coisa poética, não é? Eu acho. Então, se nós pararmos para pensar o que é que a humanidade tem de bom, não é muito parecido com aquilo que está a acontecer, não é? Guerras e outras coisas mais. Eu não sei se vocês já viram um filme que se chama Tão Diferentes Quanto Eu. Alguém já viu este filme? E vocês agora estão a perguntar, mas não falas sobre a Bíblia, vais falar sobre um filme? Calma. Ainda temos algum tempo, não temos? Pronto. Este filme é baseado numa história verídica em que há uma mulher protagonista juntamente com o seu marido e ela tem um sonho com uma pessoa específica. E então não é que Deus lhe mostra a pessoa do sonho. Eu não vou contar o filme todo, ok? Só que o sonho tem a ver com um mendigo perigoso e que essa família, ela e o marido, adotam esse mendigo. E o mendigo, eu vou citar algumas frases do filme. O mendigo diz acerca da mulher, a dada altura: ela está a tornar-se preciosa para Deus e quando somos preciosos para Deus, somos muito importantes para Satanás. E se nós lermos um versículo muito conhecido, em 1 de Pedro 5,8, a Bíblia diz que o adversário anda quê? A tentar ganhar toda a gente, não é? Anda para destruir, para matar, para roubar e como um leão, não é? A bramar e aí... Hoje, por exemplo, nós vemos as famílias, os casamentos, a mente dos jovens, a depressão, que já foi hoje aqui falada, o suicídio, a corrupção, a traição, a cultura da morte. É isso que hoje está na nossa sociedade. E se o mal está no mundo e se o sofrimento aumenta, se as pessoas não conhecem Deus, se a perfeição não existe, se há um inimigo que está pronto a destruir, o que é que nós podemos fazer? Vamos ficar quietos, calados? O que é que acham? Não podemos ficar quietos, não é?
Eu acho que a cultura do céu tem que descer para a terra. Esta cultura de semear o bem, de falar o bem, de dar as boas novas às pessoas. E como é que nós podemos fazer tudo isto, não é? Quando eu escrevi um livro em 2020, aquele livro amarelo que algumas pessoas já viram, sabem quando nós às vezes estamos assim inquietos por alguma coisa, começamos assim na cadeira, não estamos bem, ou Deus nos acorda às 4 da manhã, e não conseguimos dormir. Será que Deus quer alguma coisa? Estão a ver? Será que... E foi isso que começou a remexer em mim. Eu tenho de fazer alguma coisa. Eu tenho de fazer alguma coisa. Eu tenho de fazer alguma coisa porque a mente dos jovens está a ficar toda distorcida e nós precisamos de trabalhar para as novas gerações conhecerem Deus. Não é? E a Bíblia também diz, se não houver quem pregue, não é? Então, para mim, a fé é muito importante, não é? Nós sabemos que a fé é um dom de Deus, não é? E a fé para mim é isso. A fé para mim é bora lá para a frente. Eu não vejo, eu não estou a ver nada, mas estou a fazer alguma coisa. Percebem? Estou a agir, não estou a ficar parada. Voltando ao filme. O mendigo diz assim, num determinado momento: passei parte da minha vida na prisão do diabo. Muitas pessoas viam-me lá, passavam por mim. Eu não as culpo, eu não era bom. Era perigoso. E provavelmente preferia ficar nessa prisão. Mas ela, esta mulher, que nós, se repararmos, era inspirada por Deus. Ela era diferente. Viu-me atrás das grades, meteu a mão no seu bolso, tirou a chave que Deus lhe deu para me libertar. Foi a única pessoa que me amou o suficiente para não desistir. E eu agora estou aqui, um homem mudado. Noutra parte do filme há uma frase que eu destaquei, que foi o marido que diz: Deus está no ramo da reciclagem, transforma lixo em tesouros. O que é que acham? Não é gira a frase? Deus está no ramo da reciclagem, transforma lixo em tesouros. Nós precisamos de estar a trabalhar perante aquilo que nós vemos na sociedade. Então, este Deus que nós anunciamos, que é o Rei, não é? Que é o nosso Senhor e Salvador, Ele é perfeito e com Ele podemos aprender. E quando nós falamos em milagres, nós precisamos dos milagres, precisamos voltar a falar sobre isso, não é? E a ideia do inimaginável, por exemplo, para mim, hoje era assim, inimaginável eu estar aqui. Eu já vim aqui várias vezes a esta igreja, no ensaio do coro. Mas hoje é tão engraçado ver-vos, não é? E pensar assim, Deus, onde é que tu me levas, Deus? E agora a responsabilidade. Mas é isso, Deus tem que mexer connosco para nós fazermos alguma coisa e vir ao de cima o melhor de nós. E voltando a uma parte do filme, eu não vou contar, como já disse, não vou contar o filme todo, o marido, a referir-se ao seu pai, dizia assim: o meu pai não é um bom homem. Mas, noutra parte, ele diz assim: mas há um bom homem lá dentro. Eu tive de cavar bem fundo para encontrá-lo. E o mendigo diz: às vezes temos de expulsar o inferno das pessoas. E eu acredito que temos de fazer isso, expulsar o inferno das pessoas para isto. Vem ao de cima o melhor de quem? De nós.
Em Mateus, uma passagem de Mateus, no capítulo 22, 37 a 39, nós encontramos um versículo que diz, assim, fala sobre um mandamento, assim, algo que nós temos que fazer, temos que entender, temos que praticar, que é: amarás o Senhor teu Deus, digam lá comigo, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Estão a ver? Vem ao de cima, começa a vir de cima, bons pensamentos, estão a ver o amor. E outro que diz, não é? Continuando, que diz, outro mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que grande desafio, não é? E o nosso próximo, às vezes, pode ser aquela pessoa do improvável, a pessoa do sonho, ok? Sempre que o amor sobressai, o mundo fica melhor. O que é que acham? É ou não é? Então temos de viver em amor, praticar o amor. E em 1 de João nós lemos: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Estão a ver? Não é nada a partir de nós. É Deus que coloca em nós. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E vem a seguir o complemento, que é: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu trouxe aqui alguns objetos. Eu gosto muito de criar essas imagens. Eu vou só aqui ver onde é que está. Ele está aqui escondidinho. Estão a ver? O amor. Nós precisamos, às vezes, se calhar, de ter uns lembretes lá bem assim, em casa, para nunca nos esquecermos disto. E quando nos esquecermos, se calhar temos que espalhar lembretes por toda a casa. Ou no carro, ou no nosso trabalho, na secretária, ou na oficina, ter lá. Por que não? O amor dedica tempo. O amor edifica o próximo. Concordam? O amor aperfeiçoa. O amor revela-se como falamos, o amor revela-se como tratamos as pessoas. O amor é dócil, o amor abraça, como já fizemos aqui. O amor quer bem, o amor não maltrata, o amor perdoa. Então precisamos que o amor venha ao de cima. Estão a ver? Amamos como? Amamos servindo os outros. E eu acho que vou continuar aqui a desarrumar as coisas. Vou pôr aqui como bibelô. Esperem lá. Eu trouxe uma toalha. Que coisa estranha, não é? Uma toalha que temos lá todos os dias na nossa casa. Então, será que podemos sentar à mesa os desqualificados, os improváveis? Porque Jesus sentava-se à mesa, é ou não? Vem ao de cima o melhor de nós, quando fazemos um banquete a Jesus. Quando o tornamos o nosso convidado especial. E não lhe damos os restos. Damos o quê? O nosso melhor. E eu anotei aqui algumas coisas que eu vos quero dizer. Porque nós precisamos de servir a comida do amor, da dádiva, da gratidão, a comida do perdão, da fé, da transformação. Temos que trazer tudo isso para a nossa mesa. Eu acho que hoje, às vezes, andam assim outras coisas à mesa. Não sei se concordam. Onde eu também me incluo, porque isto também é para mim.
Se calhar às vezes há um telemóvel que interrompe conversas e precisamos ter as conversas e precisamos de mostrar amor através das conversas e precisamos dedicar tempo, olhar nos olhos, precisamos disso, não é? E eu diria que precisamos de servir a comida que sacia, precisamos de servir comida que tem vitaminas, a que pacifica, a comida da justiça. E se estamos dispostos a alimentar Jesus, é assim, Jesus também diz que se fizermos isso, não é? Alimentar os pequeninos, estamos a fazer como se fosse a quem? A Ele, não é? Então que nós possamos receber os improváveis, os miseráveis, os cegos, os aleijados, isto é para mim. Os mentirosos, os traidores, todos os que são diferentes de mim. E por isso eu vos quis trazer a ideia daquele filme, porque eu acho que é maravilhoso. É inspirado numa história que aconteceu e aquela mulher era uma mulher de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos de contar aquilo que Deus faz para que a fé dos outros aumente. Estão a ver? Temos de trazer essas coisas ao de cima. Então que eu possa fazer um banquete com tudo o que eu tenha à minha disposição. Que eu faça um banquete cheio de amor, de graça, de alegria, dando graças, doando, servindo. Quando andamos em amor, somos mais compassivos com as fraquezas dos outros e mostramos realmente que Deus está perto de nós. E eu acredito que o amor também acredita no melhor de cada ser humano. Por outro lado, eu pensei noutros aspectos, o que é que poderia salientar-se, o que é que poderia vir ao de cima, que seja nosso, que seja aquilo que Deus coloca em nós. Então eu pensei na autenticidade. O que é isto de ser autêntico? De abraçar a nossa essência, não estar a pensar tanto no aspecto exterior, mas ter coragem de sermos nós mesmos. E por isso é que eu até vos quis trazer estas coisas, porque quando eu penso em imagens, quando eu penso em objetos, quando eu penso... isto faz parte de mim. E eu pensei, é isso, eu vou levar para mostrar. Então não devemos ter medo de expressar os nossos pensamentos, as nossas ideias, os valores que defendemos, não é? E mostrar a Deus a quem nos rodeia. Também não é buscar a validação nos outros, é alinharmos com quem Deus diz para sermos. Quem Deus diz para tu seres? Não é? É assim outra pergunta. Quem Deus diz para eu ser? Fazer uma jornada de verdade, viver com alegria e leveza. E trouxe outro objeto. Assim, um espelho. Estão a ver? Ele até já tem umas dedadas. E este espelho tem outra particularidade, que tem uma parte que aumenta. Por aqui, assim. Pronto. Agora, vou pôr aqui o pássaro. Estão a ver? E o espelho pode refletir quem nós somos. Se calhar, eu acho que era importante tirarmos assim um bocadinho de tempo e nos olharmos ao espelho. Ver as nossas qualidades, as nossas imperfeições, não é? Pensarmos o que é isto da transparência. E precisamos de nos conhecer muito bem. Porque quando nós nos conhecemos muito bem, sabemos até onde podemos ir e onde não podemos ir. Sabemos os limites, não é? E quando nós sabemos que temos fraqueza, em quem é que podemos encontrar conforto para as nossas fraquezas? Em quem? Em Deus, não é? E como trilhar este caminho da autenticidade? Reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, sabermos exatamente que valores nós defendemos.
pôr assim na nossa casa. Que valores a nossa família defende? Hoje é só desafios. Por exemplo, saber o nosso propósito de vida. Qual é o teu propósito? Não é? Qual é o meu propósito? Pensando ainda num exemplo muito concreto da Bíblia, Maria de Betânia. Quando vocês conhecem o episódio, quando ela estava com a sua irmã, ela escolheu o quê? Escolheu o melhor. Ela deixou lá as coisas da casa e ela escolheu ouvir Jesus, sentar-se a ouvir Jesus, escutá-lo, ficar perto. Ela foi autêntica na sua prioridade. Por outro lado, no outro episódio, quando Lázaro morreu, ela abriu o seu coração, não teve medo, não é? E até Jesus chorou. Ela foi sincera na sua dor. E hoje há muitas pessoas que estão com dor e só precisam às vezes de ser ouvidas. Não precisamos às vezes até de levar grandes conselhos e tudo. Às vezes elas só precisam que estejamos lá, na sua dor. Abraçá-las, ouvi-las, escutá-las, chorar com elas e rir com elas, quando for o momento de rir. Mas a cultura, não é? Até diz que os homens não choram. Quando eu era pequena, não sei se acontece convosco, choras? Porquê é que não podemos chorar? Quando temos de chorar? Chorar é um ato autêntico, é uma resposta natural à dor, revela vulnerabilidade, humaniza e fortalece conexões. Concordam? Não é um sinal de fraqueza, não é? É um sinal de humanidade e de amor. Por outro lado, ainda com Maria, antes daquela fase em que se caminha para a crucificação de Jesus, a Bíblia relata que ela, com um frasco de perfume, derramou nos pés de Jesus, não é? Ela não se importou com críticas, ela não se importou em dar o seu melhor, aquilo que ela tinha de mais precioso. Estão a ver? Nós precisamos que venha ao de cima o melhor de nós. E a Bíblia diz, e toda a casa ficou a cheirar a perfume. Estão a ver? A ideia de inundarmos os outros. Ela demonstrou amor, adoração, e a Bíblia fez questão de deixar este ato bem lembrado, não é? Porque ela não se preocupou sequer com a sua reputação. O melhor de nós também virá ao de cima. Quando? Quando demonstramos força e resiliência. Quando vencemos desafios e dificuldades. Quem aqui não tem dificuldades? Agora, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para empreender. Nunca é tarde para conhecer. O melhor de nós aparece quando nos erguemos com fé e coragem, quando aprendemos com os nossos erros e quando não desistimos. E, sabem quando? Quando vamos até ao fim. Em Salmos 27, 1, a Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e salvação. De quem poderei ter medo? Porque o Senhor defende a minha vida. Eu fui pensar se havia assim alguma música que eu conhecesse que falasse sobre isto. Vem ao de cima o melhor de nós. E lembrei-me de uma música da Marisa, da cantora Marisa, portuguesa. E há uma parte da música que diz assim: é preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar.
É a vida que segue e não espera pela gente. O tempo está a correr. Caminhando, e cada passo que demos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Que Deus brilhe no mundo para trazer o nosso melhor ao de cima. Também personagens bíblicos enfrentaram desafios, mas o melhor deles, vejam lá se vão concordar comigo, veio à tona quando confiaram em Deus. Então é preciso confiar em Deus. José, a história de José, eu acho incrível o que aquele homem terá sofrido. Mas ele sobressaiu com sabedoria e perdão e veio a tornar-se um governador do Egito, não é? E salvou a sua família da fome. Mas ele também foi preso injustamente, não é? E outras coisas que sabemos da história. E esta ideia de confiar em Deus independentemente das circunstâncias. Esther também arriscou a vida para salvar um povo, não é? Um povo que ia ser morto, ia ser exterminado. Ela sobressaiu com coragem e estratégia. Nós hoje temos de ter estratégia. Ruth sobressaiu com amor, fidelidade e trabalho. Pedro, de impulsivo a líder da igreja. E podíamos citar outros exemplos. Quando nós lemos Provérbios 31, há uns anos eu escrevi um capítulo de um livro sobre esta passagem. Eu acho que nos ensina muito, porque tem partes muito delicadas. Ela trabalhava com as suas mãos. Ela acordava cedo. Ela liderava. E assim, eu acho que há exemplos que nós temos de tomar para nós. Para este bem, esta coisa boa de nós vir ao de cima. O fruto das suas mãos prosperava e ela tem um imensurável currículo aprovado e assinalado pelo Senhor. Como podemos nós ser inspiração para as pessoas que nos rodeiam? Façam lá essa pergunta. Como poderei ser eu uma inspiração para todos os que estão à minha volta? Eu trouxe alguns exemplos da sociedade, que vocês sabem também, e sabemos o impacto que a sua ação teve no mundo. Querem ver? Nelson Mandela, diz-vos alguma coisa? Pois, exato. Exatamente. Um exemplo de justiça e perdão, lutou contra o apartheid na África do Sul, promoveu a reconciliação e disse: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar no mundo. Nós precisamos de replicar as coisas boas, nós precisamos de ouvir histórias e ser a nossa história a implicar-se na vida dos outros, a inspirar os outros a crerem em Deus, por exemplo. Anne Frank, diz-vos alguma coisa? Uma frase, vou citar uma frase que eu também acho fantástica. Apesar de tudo, ainda acredito que as pessoas são realmente boas de coração. Se calhar ela era a pessoa que nem poderia dizer uma frase destas, não é? E pessoas continuam a ser lembradas pelo bem que trouxeram à tona. Uma história que vocês podem também encontrar na internet, um menino de 6 anos, Ryan. Ele hoje, eu penso que ele terá uns 34 anos. Este menino, com 6 anos, ouviu que havia crianças da sua idade que não tinham água. E ele
quis fazer alguma coisa. 6 anos? Ele chegou a casa, ele ficou muito constrangido, importunado com aquilo e disse à mãe, e contou à mãe, que tinha que ajudar as crianças da idade dele que não tinham água. E a mãe, eram precisos $70. E ele, como é que eu vou arranjar os $70? Vou pedir à minha mãe, não é? E a mãe disse-lhe não. Mas a mãe deu-lhe uma estratégia. A mãe disse, tu vais fazer tarefas em casa e eu vou-te pagar. E ele conseguiu os $70, que era para construir um poço em África. Só que a coisa foi-se multiplicando, e ele tem um vídeo que conta esses detalhes, vocês podem encontrar. E hoje ele já construiu, eu penso que mais de 400 poços em África. Ele criou uma fundação que já ajudou milhares de pessoas. Mais outro nome. Um jovem que se chama William. Possivelmente, vocês já viram o filme. A história dele deu origem a esse filme. O rapaz que prendeu o vento. Quem já viu este filme? Tantas coisas boas que nós precisamos de trazer ao de cima. Este rapaz tem uma história incrível. Um jovem do Malawi, William, enfrentou a seca e a fome e construiu uma turbina eólica para gerar energia e salvar a sua aldeia. Só mais uma. Tyler Doherty. Se calhar não vos diz nada. Eu já vi este filme há vários anos e mostrei-o em escolas. O filme chama-se Cartas para Deus. As cartas deste menino que veio a morrer com um problema ajudaram muitas pessoas a encontrar fé e propósito. Estão a ver? Um menino com a sua vida a prazo, mas que ainda assim, ainda hoje, continua a inspirar gente à volta do mundo. Essa criança deixou um legado. O melhor de nós vem ao de cima. Sempre que vemos mais além. Sempre que cuidamos da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Quando nós elogiamos em vez de criticar, quando somos graciosos, quando buscamos o interesse dos outros, em oposição à cultura do individualismo e do egoísmo. Quando somos altruístas e generosos, sem esperar nada em troca. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o trabalho do Serve the City. É aqui em Lisboa e noutras cidades. Se vocês querem doar uma refeição a um sem-abrigo, vão lá a este projeto. Doem um pouco do vosso tempo, porque lá todos temos um nome. Ali não há categorias, não há posição social. Somos todos iguais diante de Deus. E todos merecem dignidade. E por isso todos têm um nome. Então, se vocês quiserem participar, vão saber como podem participar. E doar, se calhar, um pouco do vosso dinheiro, um pouco da vossa energia, e vão lá servir os mendigos. Vão lá sentar-se ao pé deles. O melhor de nós também vem ao de cima, no cuidado. Estão a ver que é importante falarmos destas coisas? Às vezes somos tão descuidados, se calhar sou eu, não sei. Fazer tudo à pressa. Hoje temos de parar. Por exemplo, palavras como contemplar. Contemplar a grandeza de Deus, a criação que Ele fez. Desfrutar os detalhes. Pensar, por exemplo, no que é sublime,
A Bíblia fala que os nossos pensamentos devem ser pensar nestas coisas, não é? Se há louvor, se é bom, nisso pensai. Pensai nisso, em vez daqueles pensamentos que não nos levam a lado nenhum, ou levam-nos a sítios que não interessam. Então, quando nós sabemos que a Bíblia diz quem sabe fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado, não é? O melhor de nós vem ao de cima quando nós reconhecemos a obra de Jesus na cruz, quando vivemos pelo Espírito e quando temos a certeza de que somos filhos amados. Eu acho que às vezes nós não acreditamos muito nisto. Eu acho que às vezes acreditamos que não somos muito amados, mas nós precisamos de acreditar nisto, porque Deus conhece-nos desde o ventre da nossa mãe, não é? Deus é aquele que abraça, que está de braços abertos à nossa espera. Precisamos de tomar decisões segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem ensinamentos para a nossa vida completa. Precisamos de orar e escutar a sua voz. E nós vamos viver em harmonia com o reino de Deus quando aspiramos as coisas que são de cima. Aliás, a Bíblia também diz para nós buscarmos os tesouros lá de cima, não é? Pronto. Como é que vocês acham que pode vir ao de cima o melhor de nós? Estão a ver a imagem do leite a derramar? Assim, na nossa família. Na nossa família. Valorizar, dignificar, honrar. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis. Tão bom ouvir estas palavras, não é? Palavras como mel, doces. Ser pacientes, suportando com amor. Como vem ao de cima o melhor de nós na amizade, por exemplo? Quem aqui é grato pelos amigos? Eu. Não é? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Como pode vir ao de cima o melhor de nós sendo pessoas? Eu acho este versículo fantástico, maravilhoso, incrível. Querem ver? Romanos 12:2. Eu acho que isto é uma chave para os dias de hoje. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto é, e agora, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Então há uma condição: não viver de acordo com este mundo, transformar, adquirir uma nova mentalidade, compreender qual é a vontade de Deus e o resultado é bom, é agradável. Caminhamos para a perfeição. Quando, por exemplo, pensamos no episódio da viúva pobre, o que é que ela deu? Tudo. Será que nós estamos a querer dar tudo? Será que estamos a querer dar o nosso melhor? Fazer o nosso trabalho com excelência? Em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Como é que vem ao de cima o melhor de nós para a sociedade? Como? Nas escolas,
nos hospitais, nos lares, nas instituições, nos empregos. Podemos orar pela cidade, podemos orar pelo país, pelos governantes. Eu às vezes até me esqueço, por isso é que eu digo que isto também é importante para mim. Quando exercemos a nossa cidadania, quando cumprimos as leis, e como é que podemos ser melhores? Como é que esta ideia do vir ao de cima, do derramar para o mundo? Para o mundo. Há quem diga que se nós não sonharmos grandes coisas não acontecem, não é? E se sonharmos pequenino, o que é que acontece? Bem pequenino. Mateus 5,16 tem algo a ver com isto, não é? Ser melhor para o mundo. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz. Temos luz? Façam brilhar a vossa luz diante toda a gente. Para quê? Para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. E mais, em Marcos 16,15, isto é algo que nunca nos podemos esquecer disto. E isto tira-nos da nossa zona de conforto, com certeza. Isto tem de mexer connosco. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Por exemplo, já viram as campanhas que podemos participar e doar Bíblias a povos não alcançados? Já eu ouvi aqui que apoiam também trabalho missionário, não é? E esta ideia da compaixão pelos outros, não é? Isso tem de estar presente em nós. Mas hoje, não, ele quer estar assim, deixa estar assim. É a vida dele. Vem ao de cima o melhor de nós. Digam lá comigo. Vem ao de cima o melhor de nós. Leite, estão a ver aquela coisa do leite, espalha. O melhor de nós virá ao de cima. Eu também gosto muito desta imagem. Filipenses 2,15. Sendo pessoas retas no meio da corrupção vigente. Sabem como? Brilhando como as estrelas no céu. Mas a Bíblia tem versículos que falam sobre isso. Pois tem. A luz, o sol, o brilho. É importante falar do pecado? É. Mas também é importante falar sobre isto. Porque é que as notícias, por exemplo, às vezes eu vou ao Google ver os títulos das notícias. Mau, 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 mau. Se calhar depende de nós, que somos as pessoas que estamos, nós e todos aqueles que fazem parte do mundo, nesta era, nesta época, que temos que mudar isso. O melhor de nós virá ao de cima quando somos honestos, quando mantemos a nossa palavra, quando somos pessoas de compromisso, quando agimos corretamente, quando usamos os dons e talentos para a glória de Deus, tendo paixão por aquilo que nós fazemos. Porque podemos fazer por Ele e para Ele. E sabemos que o nosso trabalho não será em vão. Muito bem. Digam lá comigo, o nosso trabalho não será em vão. Muito bem. Ufa, está quase. Está quase. O melhor virá ao de cima quando desenvolvemos a gratidão. Não é? Às vezes precisamos de nos virar para as pessoas que estão à nossa volta e dizer: eu sou tão grato pela tua vida, por aquilo que tu fazes
em mim. Valorizando as bênçãos que recebemos, às vezes recebemos e só criticamos. E agora tanta chuva. Graças a Deus pela chuva. A água é vida, não é? Eu já disse aqui há bocadinho sobre esta ideia de deixar um legado. Por exemplo, as pessoas na minha idade, não os jovens ainda têm outras coisas para pensar, se calhar. Mas assim, as pessoas da minha idade e mais velhas, o que é isto de deixar um legado para as novas gerações? Quando eu escrevo os livros, eu penso nisso. Eu penso assim, um dia vou-me embora, ainda ficam ali uns livrinhos nas prateleiras das casas das famílias, depois aquela gente pode morrer e vêm os filhos e vêm os netos e não sei o quê, ainda podem lá ir ler um livro. Inspirar, não é? Esta ideia de deixar marca. Eu gosto de fazer perguntas. Jesus também fazia perguntas. Que marca eu quero deixar no mundo? Que marca queremos deixar no mundo? Depois também não podemos perder a capacidade de sonhar. E por que não sonhar os sonhos de Deus para nós? Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Deus não há limites para aquilo que podemos alcançar. Um dia, num evento em que eu estive, uma mulher que estava a relatar que viveu durante um tempo um episódio de depressão, ela disse-me uma coisa que para mim também foi relevante, que foi assim, eu desenvolvi uma ideia, uma estratégia para esse tempo da depressão e sabem o que é que ela fez? Todos os dias ela arranjava uma palavra para ser tipo uma coisa que a inspirava. Aquela palavra que a inspirava para aquele dia. Não é? Ideias. Esta ideia de ter esperança. Agora, é assim. Cada instante é uma oportunidade para o nosso melhor vir ao de cima. Então, por que não começamos hoje? Outro aspecto importante, eu acho que precisamos também nos perdoar a nós mesmos, não é? E em vez da indiferença que o mundo, a sociedade impõe, esta indiferença, façamos a diferença. Incentivemos todos ao respeito, à dignidade. E o que é isto de ser intencional? Jesus era intencional. Não é? Sejamos cura, edifiquemos as almas. Aliás, por que não não podemos ambicionar um mundo melhor? Cheio das bênçãos de Deus, dos milagres. E não só isso, participar disso. Encarar como uma missão, pois sabemos que com Ele, com Deus, aceitando Jesus, sabendo que o Espírito Santo está cá, está connosco, não é? Sabendo que estaremos dessa forma melhor. Aliás, uma ideia que para mim é a chave disto tudo. Ele é o nosso melhor. Deus é o nosso melhor. E é Ele que tem de vir ao de cima. Porque quando Ele vier ao de cima, as outras pessoas vão perceber isso. Então eu trouxe-vos todas estas imagens que, como disse, servem para mim, para
pensar nestas coisas, vem ao de cima o melhor de nós. Não é só vir, algo tem de acontecer. Mas eu não tenho fé, peça a Deus. Eu não tenho sabedoria, peça a Deus. Eu não consigo sozinho, junte-se com o outro. Percebem? Ser intencional. Vem ao de cima o melhor de nós. Vejam esses filmes que eu vos disse. Sejam inspirados e inspirem todas as pessoas à vossa volta. Comecem na vossa casa, à mesa. E é isso que eu queria dizer. Deus é o nosso melhor. Deus é o nosso melhor. Não podemos nos abstrair disto. Ele é o nosso melhor. E se não sabemos ser melhor, fazer melhor, então vamos aprender, vamos ler a Bíblia, vamos orar, fechar a porta do nosso quarto, onde temos lá um encontro a sós. E é isso. Aí nós vamos perceber estas palavras, vão estar no nosso pensamento, no nosso dia a dia. Não vão ser só palavras, vão ser ação. Eu vou contar, por último, uma pequena história para terminar. Nós às vezes achamos que o nosso melhor tem que ser assim uma coisa fabulástica, enorme, gigante. E por que não as coisas pequeninas? Eu, há uns tempos atrás, estávamos numa pandemia, lembram-se? Vagamente, não é? Ainda bem. Há uns tempos atrás, eu e o meu marido fomos a um restaurante que costumamos ir quando ele tem pessoas do estrangeiro cá. Então conhecemos o dono do restaurante e ele, quando precisa de uma mesa, liga ao dono. Eles são 2 sócios e esse dono a quem liga é o que está sempre a servir às mesas e tal. O outro está na cozinha. E nesse período, mais ou menos, nós fomos ao restaurante só nós os dois. Não me lembro porque é que os nossos filhos não foram. E fomos só nós os dois. E o senhor estava internado com pneumonia. E aquilo mexeu comigo e eu... Pronto, nós comemos. Quando viemos pagar, o meu marido estava para pagar e aquilo sempre a mexer comigo. Eu tenho de fazer alguma coisa. Eu tenho de mandar uma mensagem ao senhor. Como é que eu vou fazer isso? E eu olho para as mesas. Estava lá um guardanapo. Eu fui buscar uma caneta, escrevi o guardanapo e pensei, agora vou dar o guardanapo a outro sócio. E assim como fiz, mas tinha 50% de hipóteses ele metê-lo no lixo ou, se o senhor recuperasse, entregar-lhe o guardanapo. Mas disse qualquer coisa como, estivemos aqui, sentimos a sua falta, as melhoras, assinei. Passado uns meses, voltámos a esse restaurante. Também fomos os 2, sozinhos. Nós sentámos, o senhor estava lá, estava recuperado, e o meu marido, entretanto, vai à casa de banho e eu fico lá sozinha na mesa. Esse senhor vem por trás de mim, toca-me assim no ombro e diz assim, aliás, o que ele disse na altura eu nem percebi, eu tive ali um tempo a tentar perceber o que é que ele me tinha dito. Ele disse-me assim, olha, sabe, já está emoldurado, só que o senhor ainda não me entregou. E eu fiquei ali, sabem, sem perceber muito bem. O que aconteceu é que o guardanapo foi emoldurado. Esteve lá muitos anos no restaurante, o restaurante sofreu agora há pouco tempo uma modificação. Esteve lá. E eu chego a casa e digo ao meu marido, o Evangelho
é tão simples como um guardanapo. Nós é que complicamos tudo. Estão a ver? Pequenas coisas vão fazer a diferença. Está bem? Obrigada. Obrigada sobretudo a Deus e ao pastor João e a vós todos. E que possamos levar esta ideia do bem para toda a gente. Não era fixe amanhã vir nas notícias? Era bué fixe. Obrigada.